E aí, gente, já é sabido por todos que as duas maiores joias do Grêmio são Gabriel Mack, de 15 anos, e ele, Natan Fernandes, 18 anos, que inclusive pode aparecer como titular contra o Goiás na Arena, jogo que pode ser a despedida de Luizito Soares, caso ele tome o terceiro cartão amarelo, ele vai ficar de fora do jogo do Vasco. Aqui, isso todos já sabem, né? Que as duas maiores joias do Grêmio são Gabriel Mack e Natan Fernandes. E é sobre Natan Fernandes que a gente fala depois da vinheta. Bom, gente, quando você fala em 40 milhões de euros, 215 milhões de reais, não tem como ser ruim, né? Vamos voltar um pouquinho no passado. O Grêmio vendeu, e o Grêmio tem em Arthur, quando o Arthur vai ao Barcelona, a maior venda da história do Grêmio. Pois Natan Fernandes pode bater este feito muito tranquilamente. Por que eu digo isso? Porque Gabriel Mack é fechado com a empresa de Neymar. Natan Fernandes é representado pela empresa de Marcelo. E Natan Fernandes, aos 18 anos, já desperta o olhar de 4 gigantes europeus. Isso está confirmado. Ainda não tem a proposta e ainda não tem a sondagem, aquela pré-sondagem. Não. É sabido que esses 4 clubes já estão de olho em Natan Fernandes. Um deles, o poderoso Real Madrid, que nos últimos anos contratou o Endrick agora e contratou Vini Júnior e Rodrigo. Rodrigo e Vinícius Júnior estouraram há 2 temporadas, mas já estão na Espanha há 4, 5 anos. Foram vendidos com menos idade do que o Natan Fernandes. Saíram com 18. Mas foram vendidos com 17. Endrick foi vendido com 17, também para o Real Madrid. Então, um desses grandes clubes é a equipe merengue. O Barcelona é o outro time. Quais são os outros dois? Sim, o gigante inglês, que é do Grupo City, o Manchester City. E o gigante alemão Bayern de Munique. Esses 4 times monitoram a situação de Natan Fernandes. O porquê que eu não falo aqui do Porto, que contrata muitos jogadores do Grêmio e brasileiros? Por que eu não estou falando aqui do Mônaco? Por que eu não estou falando aqui do Milan, que é um gigante também? Da Internazionale, do Arsenal, que contrata muitos brasileiros, do Chelsea, que inclusive tem barganha para pagar este valor que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque Natan Fernandes é outra prateleira. Esses outros clubes que eu falei também estão todos monitorando ele. Mas o porquê que eu falo desses 4 gigantes? Principalmente os 2 de Barcelona. Porque dentro do Grêmio se trabalha com a venda de Natan Fernandes já para o meio do ano que vem. O Grêmio vai colocar Natan Fernandes no holofote a partir de janeiro. Ele vai ganhar espaço no Gauchão. Na Libertadores, ele fatalmente deve virar titular. O Grêmio trabalha para que Natan Fernandes na Libertadores seja titular absoluto, para que no meio do ano, entre 18 e 19 anos, ele seja vendido pela bagatela de 35, 40 milhões de euros, no mínimo. Ele tem uma multa rescisória de 60, então muito provavelmente ele não será vendido pelos 60, vai ser abaixo disso. É por isso que eu estou colocando o teto de 40. E aí ele se tornaria a maior venda do Grêmio junto com Arthur, batendo a casa dos 215 milhões de reais e tapando o furo da Série B. E além disso, deixando o Grêmio em superávit e mais, colocando o Grêmio em uma prateleira
de poder investir pesado ainda no meio do ano que vem, estando na Libertadores. Também é preciso se dizer que se o Grêmio planeja já essa venda do Nathan Fernandes e o Grêmio já planeja essa venda já para o meio do ano que vem, colocando ele em holofote, colocando ele para jogar, esperando que ele de fato confirme o que está sendo visto, porque ele entrou muito bem agora na derrota, entrou muito bem contra o Flamengo, tem aquele probleminha físico que ele sente rapidamente, mas o Grêmio está trabalhando para corrigir isso. Na base ele teve algumas lesões, tá cuidando da alimentação, fisiologista, trabalha em separado, tomando água, não come besteira, tá querendo, ele tá querendo ir além. Então o Grêmio entende que no meio do ano que vem é a hora de vender 215 milhões no mínimo. O Grêmio trabalha com uma proposta não menos do que 35, 40, podendo inclusive superar isso, dependendo do desempenho dele em 6 meses em Porto Alegre. Sim, 6 meses apenas e ele vai sair. É uma pena, mas isso acontece. E faz tempo que o Grêmio não tem um cara deste patamar e não pode perder o hype, não pode perder a... O Grêmio teve o Arthur por um período a mais, inclusive, mas o Grêmio não vai perder esse hype. O Grêmio vai colocar o Nathan, se ele explodir, a proposta vai chegar e ele vai sair. Então, 215 milhões pelo garoto de 18 anos. A joia, a bolada da vez, o cheque em branco, chamado Nathan Fernandes. Deixa o like, um abraço, valeu, fui! Chance to be